Tá, então nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao curso de Google Planilhas. Tá? Tô logada em outra conta aqui, que é a conta acadêmica, que não tinha nenhuma planilha. Então eu criei essa aqui pra gente dar então início à barra de ferramentas. Tá? No vídeo anterior a gente viu mais essa parte bem inicial aqui, né, de coisas mais simples. Fora isso, nós temos todas essas outras opções aqui, né, de compartilhar essa primeira parte aqui do menu, né, esse menuzinho aqui. Nós temos N ferramentas também, mas a gente vai estar focando nessa barra aqui, tá? Nesse vídeo vai ser focado nessa barra de ferramentas aqui. Inclusive, talvez ele fique um pouco mais longo por conta disso. A gente vai ver cada íconezinho dali. Certo? Uma coisa aqui que é interessante, né? É que as planilhas, elas têm, né? Elas são divididas em linhas e colunas. Então, cada célula, ela vai estar relacionada à coluna A1, né? Aqui é B1. Sempre esses pares, como se fosse batalha naval, sabe? E aí, quando eu quero aumentar ou diminuir determinada célula, eu vou mexer nessas letras aqui. Ou números, no caso, né? Então, se eu cliquei aqui em A, o A está relacionado a toda essa coluna. Vejam que ela fica mais destacada, né? Então, se eu quiser aumentar isso aqui, tá? Eu seleciono, então, aqui a coluna A, né? Bem na pontinha, no fim de cada célula, de cada coluna. Vejam que muda o ícone ali, né? Quando aparecer essa setinha pro lado, eu aumento, né? Ou diminuo também, se eu quiser, tá? Então, é assim que se aumenta ou diminui tanto as colunas quanto as linhas, certo? Quando mudar o ícone ali, ó, eu consigo arrastar com o mouse para alterar o tamanho. Bem aqui embaixo também a gente tem um menuzinho onde a gente tem... se vocês criarem uma planilha nova, geralmente isso aqui vem como página 1 ou alguma coisa assim, tá? Vocês podem criar várias páginas, certo? Que vão ser... tu pode ter várias planilhas dentro de um único arquivo, tá? E isso é bem útil. Então, por exemplo, para essa aula que eu vou estar usando o exemplo 1, né? A página 1, que eu renomeei aqui, né? Se tu der 2 cliques, tu consegue renomear, ou na setinha aqui, então tu consegue mudar aqui, certo? Tem algumas opções. Para criar uma nova é só adicionar, clicar aqui no maisinho, adicionar uma página, tá? Vejam que ele cria sempre com o nome página, né? Página 1, página 2, página 3. Tá? Vou excluir aqui então. E vamos lá dar início então à barra de ferramentas, tá? Notem que sempre que vocês passam o mouse por cima, aparece o que é esse ícone que eu tô com o mouse em cima. E em alguns dele, não todos, mas em alguns eles dão a dica ali, né, de possuir um atalho. Então eu tenho ali onde tá meu mouse, tenho desfazer, e entre parênteses eu tenho CTRL mais E, né? O que isso é? São as teclas do meu teclado. Então, se eu digitar Ctrl Z, se eu apertar essas duas teclas, ele vai fazer a mesma coisa que se eu clicar aqui com o meu mouse, tá? Então, eu vou escrever alguma coisa aqui na planilha. E digamos que eu quero desfazer. Então, em vez de vir com o mouse até aqui e clicar em desfazer, eu aperto Ctrl Z. Aí vejam que a última ação que eu fiz, né, que foi digitar isso aqui na minha célula da planilha, ele desfez essa ação. Se eu quiser refazer, né, que é a próxima, eu aperto Ctrl Y, certo? Se vocês acharem muito complicado ou alguma coisa nesse sentido, não tem problema nenhum vir aqui e clicar nos ícones, tá? Mas isso de saber os atalhos acaba agilizando muito quando tu tá utilizando em massa, assim, sabe? Alguma ferramenta. Então, isso aqui é bem bom saber os atalhos, tá? Então, eu tenho aqui a opção para imprimir, Ctrl P, tá? Se eu clicar aqui, então, vai abrir aqui as opções de imprimir o conteúdo da minha planilha. Isso aqui eu já volto nele, pintar formatação, a gente vai ver depois, tá? Isso aqui é o zoom da planilha, então eu posso aumentar ou diminuir, tá? Vou deixar aqui em 125 até pra ficar melhor de ver no vídeo, né? Nessa outra categoria que a gente tem formatações relacionados à formatação de cada célula
que envolva números ou símbolos que são padrão, tá? São de certa forma padrões, perdão. Então, digamos que eu esteja trabalhando com contabilidade, eu tô fazendo a minha contabilidade pessoal, da minha vida financeira, e eu tenho aqui R$50, tá? Se eu clicar aqui em formatar como moeda, ele já traz ali uma formatação pré-estabelecida para trabalhar com reais, tá? Aparece ali o R cifrão e tudo mais. Nada me impede de digitar isso aqui, tá? R cifrão R$50. Mas veja que eu digitei e ele ficou alinhado para a esquerda, né? Não tá à direita, que nem isso aqui. Então, existem formatações pré-estabelecidas, tá? Com essa opção aqui. Tem uma formatação, tem um estilo pré-estabelecido. Certo? Então, eu tenho aqui também para formatar com porcentagem. Por exemplo, eu tenho 0,2. O que isso aqui é em porcentagem? É 20%. Né? Então, geralmente tu tem os cálculos e os cálculos te retornam coisas com vírgula, né? Tipo 0,98, né? Então, isso aqui ajuda na formatação, né? Quando tu tá usando fórmulas prontas para especificar números, tá? Aqui também eu tenho outras opções para diminuir as casas decimais, certo? Notem que toda a formatação que eu tô colocando aqui, que eu tô utilizando, a minha célula, a célula que eu quero alterar tem que estar selecionada. Então, se eu digitar aqui, ó, digitei uma nota, por exemplo, e a célula que está selecionada é a de baixo. Então, se eu vier aqui e diminuir a casa decimal, eu clico e não aconteceu nada na célula que eu queria, porque ela não está selecionada. Então, todas as formatações e opções aqui, a célula que vocês querem modificar tem que estar selecionada, tá? Então, vou diminuir aqui as casas decimais ou aumentar, tá? Pronto. Eu posso formatar as células previamente. Então, eu vou selecionar essa aqui que não tem nada e quero formatar como moeda. Não teve nenhuma alteração. Mas assim que eu digitar algum conteúdo aqui, vejam que ele já me traz no formato de moeda, tá? Em reais. Então, atentem às células que vocês querem alterar, que queiram que tenham um determinado padrão. Nesse 1, 2, 3 aqui, então eu vou ter mais estilos, né? E aí, então, vocês têm o que é, né? Estilo de número. E do ladinho aqui, em cinza, vocês têm os exemplos de como fica a formatação, tá? Eu tenho aqui também mais formatos. Ele vai me mostrar aqui diferentes tipos de moeda, mais formatos de data hora, né? Por exemplo, eu quero que o ano esteja na frente, coisas assim. Então, eu vou ter opções clicando em alguma dessas opções aqui, tá? Então, por exemplo, em moedas aqui, eu tenho moedas de diferentes países. Então, tem essas opções aí também. Toda essa barra aqui, então, toda essa parte, toda essa categoria de formatação aqui está relacionada aos textos. Então, é a fonte, tamanho da fonte, se eu quero em negrito, itálico, né? Isso aqui é padrão lá do Word, por exemplo, né? Então, acredito que isso aqui não vai ter muita dificuldade, certo? Então, selecionei aqui duas células. Digamos que isso aqui é o título da minha planilha, né? São os títulos. Então, eu quero que elas tenham uma fonte diferente. Vou colocar essa aqui. Quero que estejam em negrito, certo? Vou alterar a cor delas para branco. E aí sumiu a minha fonte? Não, elas estão ali ainda. Mas eu posso alterar a cor de fundo, que é a próxima aqui, que é a cor de preenchimento. Vou colocar, sei lá, em azul. Então vejam ali que já apareceu, né, as minhas fontes. E o conteúdo da minha planilha aqui, então, vou mudar a cor também para cinza. Opa! Selecionei todas as células que eu quero alterar e escolhi uma cor aqui. Pronto. Certo? Então, vocês podem alterar várias células ao mesmo tempo, tá? Então, se eu quiser que tudo isso daqui tenha formatação de dinheiro, eu posso simplesmente clicar aqui em todas elas, tá? Selecionei todas elas e cliquei ali em dinheiro, tá? Então, quando eu for preencher aqui alguma coisa, sempre vai vir já preenchido bonitinho aqui em formatação de dinheiro. Notem que essa célula aqui foi a que eu digitei, né? Não foi a que eu selecionei e depois
coloquei aqui a formatação, certo? Então, por isso que ela ficou um pouco diferente aqui, tá? Tem aqui a opção de bordas, tá? Então, eu posso selecionar essa planilha aqui e criar bordas diferentes. Posso criar bordas assim, posso criar bordas internas, tá? Aqui tem diferentes opções de bordas, certo? Vamos colocar aqui do lado para ficar melhor de ver, né? Bordas apenas internas. Tenho aqui ainda a opção de trocar a cor das bordas, certo? E o formato da linha também. Tá, então vou deixar pontilhado e quero apenas bordas internas. Ó, vejam que ficou meio verde ali, né? E tá pontilhado. Tá, então eu tenho diferentes opções. Aqui então eu tenho a parte simplesmente que é igual a do Word lá, né? Então temos aqui títulos e eu quero que esses títulos estejam centralizados. Então eu tenho aqui a opção alinhado à esquerda, alinhado à direita e no centro. Então vejam que as células que eu selecionei aqui estão agora centralizadas, tá? Notem que eu pulei um ícone, mas é que esse ícone só fica disponível quando eu tenho mais de uma célula selecionada. Então, por enquanto aqui, ó, vejam que eu não consigo clicar nele. Mas se eu selecionar várias células, mais de uma célula, eu consigo usar ele. Isso aqui serve para mesclar. Então, vejam que eu cliquei ali e todas essas células se tornaram uma. Se eu clicar de novo, ele desmescla as células, digamos assim, tá? Então, isso aqui é uma outra opção que eu tenho. Digamos que eu tenho esse texto aqui, né, e eu quero centralizar ele. Se eu clicar aqui em centralizar, ele vai centralizar simplesmente horizontalmente o texto. Para selecionar, centralizar, perdão, no meio dessa célula, né, que a célula ficou meio grande quando eu mesclei, né. Para o meu texto ficar centralizado, então eu vou no ícone do ladinho, que é alinhar na vertical. Então vejam que ele está alinhado no inferior, o texto fica bem embaixo. Então, se eu colocar no meio, aí ele vai ficar bem centralizado na célula, certo? Se eu quiser que ele fique na parte superior, então ele vai ficar aqui, tá? Então, são mais opções aí. Esse ajuste de texto aqui, ele é bem interessante quando eu tenho muito texto, tá? Então, aqui eu tenho, nessa opção aqui, eu tenho uma célula que está sendo mesclada, né? Que foi mesclada. Digamos que eu tenho esse texto aqui, aí vejam que conforme eu for digitando, ele vai ocupando o espaço de outras células. Esse texto pertence à célula C12, mas vejam que ele ocupou espaço de outras, tá? Por quê? Porque por padrão, o ajuste de texto dele é esse aqui, ó, estourar. Ou seja, o texto que eu tiver que foi muito grande, ele vai estourar o espaço da célula e ocupar o espaço das outras, tá? Então eu posso... Se eu clicar em ajustar texto, vejam que ele vai aumentar o tamanho da linha, 12, tá? E o meu texto ficou todo dentro da célula, apenas. Essa opção aqui, então, de cortar, o meu texto não ocupa mais o espaço das outras células, mas eu também não sei qual, não consigo ler todo o meu texto. Então, eu tenho a opção aqui de ajustar, certo? Se eu tenho um texto muito grande, né, eu falei lá no início que eu posso aumentar o tamanho, né? Mas se eu tenho um texto muito grande, conforme eu aumento, né? Dependendo da situação, eu aumento o tamanho disso aqui e o meu texto não cabe ali, tá? Então eu tenho situações assim. Então eu posso deixar a minha célula menorzinha e ajustar o texto, né? Que aí ela fica todo o texto aqui embaixo, tá? Eu copiei coisa demais e aí ficou grande até demais, tá? Mas eu tenho então essa opção. Certo? Isso aqui de ajustar a posição do texto, eu não vi muita gente utilizar, tá? Tô alterando essa célula aqui, ó. Vejam que ele vai simplesmente girando o texto, tá? Então, é uma opção que a gente tem, tá? E aqui do lado tem os graus também que eu quero mudar. Posso alterar aquilo ali também. Eu nunca vi muita utilidade nisso aqui, mas é uma opção que tem disponível, então estou mostrando para vocês. Essas opções aqui da barra de ferramentas, a gente vai acabar vendo em outros vídeos, então eu não vou entrar em detalhes nele agora, tá?
Então vimos aqui mais a questão de formatação, certo? E por esse vídeo era isso.